Olá, como vai você? Meu nome é Alessandro Samuel. Sou da cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, embora eu tenha nascido na cidade de Suzano, cidade vizinha. Tenho 50 anos e sonho com a oportunidade de me tornar um palestrante importante, relevante para a sociedade. Tenho vários trabalhos voltados para a comunicação, palestras motivacionais também, em pequenos grupos, pequenas empresas. Mas eu sei que com muito aprendizado, força de vontade, a gente pode ir além. Muitas pessoas às vezes falam, puxa, mas você já tem seus 50 anos de idade, será que você ainda consegue? E são comentários desse tipo que eu realmente canalizo como algo bom, para poder não mostrar para as pessoas, mas para poder vencer toda e qualquer barreira que de repente possa me impedir de alcançar este sonho ou qualquer outro. Já dizia o Walt Disney, não é? Uma frase dele que eu gosto muito: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Eu acho que quando a gente se limita, a gente acaba nos desvalorizando. E a mensagem que eu sempre falo muito nos lugares em que eu trago, não é? Essas palestras. Quem é você de verdade? Aonde você quer chegar? Será que você é a pessoa que você sempre quis ser na sua vida, mas por algum momento você acabou tendo que se reprimir, porque talvez aquele teu sonho, aquele teu desejo, ele nunca recebeu apoio de ninguém? Ao contrário, somente palavras negativas, e você se apropriou dessas palavras negativas e se autocancelou? Pois é, eu trabalho muito esta questão do alto valor, autocompaixão e de como, sobretudo, alcançar e almejar oportunidades que às vezes a vida ela não nos traz. Então, por que não nós sermos os protagonistas e abrirmos as nossas próprias portas e criarmos as nossas próprias oportunidades? Eu também, como uma pessoa cristã, confio muito de que o nome de Jesus, ele sempre nos ajuda a superar os limites. Ou seja, aquilo que alguns chamam de sorte, eu chamo de fé. Claro que temos que ter o nosso auto-preparo, não é? Temos que ter a consciência de que a nossa história, ela precisa realmente criar oportunidades e ser relevante. Quando eu falo histórias, experiências, não é? De vida, eu falo literalmente mesmo aquilo que de repente você passou na sua vida, ou você passa, que você tem de melhor, que você sabe que você possa dividir com outra pessoa a fim de ajudá-la também a superar os obstáculos que de repente você já superou, que eu já superei. Mas, sim, eu também sou adepto à multiprofissionalidade. Tenho várias formações acadêmicas, onde minha primeira formação foi a formação de marketing. Eu me recordo até hoje, quando o meu pai, que lutava muito junto com a minha mãe, que na época tinha câncer, e eu, na época, eu trabalhava como um trabalho assim, um pouco mais simplificado de salário, sabe? Então, eu queria fazer uma faculdade presencial e meu pai falava: filho, nós não temos condições, mas eu vou te ajudar. E um belo dia, meu pai chegou da rua com uma sacola cheia de latinhas, materiais reciclados. E eu perguntei: pai, o que significa isso? Ele disse outra frase que marcou a minha vida: o ser humano se limita quando na realidade ele não tem limites. Se nós não temos as condições, vamos atrás delas. E meu pai começou a trazer materiais reciclados para que nós pudéssemos vender e aquele valor eu inteirasse para poder pagar a mensalidade da minha faculdade. E claro, vendo este gesto lindo e nobre dele, eu também comecei a fazer as mesmas coisas. Conversava ali com amigos, conhecidos e arrecadava esses materiais para que facilitassem de fato que eu pudesse me manter neste curso, que na época era presencial. Então era um curso mais caro.
E ali o meu primeiro curso de formação foi o curso de marketing, do qual eu aprendi muitas coisas. E, sobretudo, não é, de que o marketing como um todo, ele é sim também importante você ter assim a tentativa, a criação, o planejamento e, é claro, a prática. Então eu aprendi que mesmo que a gente já tenha um não, a gente pode sim criar um planejamento para nós irmos atrás do sim. E é isso que eu, Alessandro Samuel, venho aqui no The Best Speaker tentar essa oportunidade. Costumo dizer também, não é, como uma pessoa muito respeitadora em relação às raízes aí também nossas aí dos negros. Eu costumo dizer que nós, não é, negros, temos não que ser 10, temos que ser 11 em muitas coisas. Temos que nos provar e reprovar e nos reprovar também do ponto de vista de que aquilo que nós precisamos melhorar e nos corrigir. Então, eu acho que é uma autoconsciência que nós precisamos ter, não é? Mas isso para toda pessoa. Quando nós temos a autoconsciência daquilo que nós precisamos melhorar, nós buscamos, não a perfeição, porque perfeito é só Cristo Jesus, mas nós buscamos a maior possibilidade de fazermos algo com excelência. E a comunicação em público, ela traz isso, ela traz a excelência. Trabalhei muitos anos também em rádios também, comunitárias. Uma das minhas últimas formações recentes, não tão recentes, mas de 1 ano e meio mais ou menos. Eu também sou psicólogo, também atuante, e tenho várias outras especializações, porque eu acredito de verdade que o conhecimento ele é importante para que a gente possa aplicar dentro deste escopo de trabalho, para quem quer realmente de fato ser palestrante, buscar novos conhecimentos, buscar novas ideias, ter a humildade, sobretudo, de aprender com quem de repente já está num posto, numa categoria, num nível maior que você. Então são algumas sugestões que eu mesmo procuro aplicá-las no meu dia a dia e também para quando eu vou replicar também alguma palestra. Então eu me coloco à disposição e espero de verdade poder ter esta chance única, maravilhosa em ser um grande vencedor do The Best Speaker, porque criar oportunidades é você ter fé naquilo que você sabe que você pode ir além e fazer de melhor. Então por isso estou aqui. E eu quero encerrar dizendo uma breve história, sobre princípios. Quando eu falo em princípios, cada pessoa tem a sua visão deles, não é verdade? A minha visão de princípio é ser resiliente para as coisas que ocorrem na vida e não simplesmente qualquer coisa que acontece, eu baixar a cabeça e desistir. Existem momentos que eu preciso dar um passo atrás para depois eu conseguir dar 2, 3 passos adiante. Isso também se chama humildade, reconhecimento. Mas certa vez, minha mãe, ao me levar para a escola, ela disse assim: filho, preste muita atenção hoje, tá bom, no trajeto, da forma como nós vamos atravessar a rua, olhe para os lados, só atravesse quando não vier nenhum carro. E eu não entendia porque minha mãe estava dizendo aquilo. Ela sempre me levava. Até que eu disse: mãe, a senhora não precisa me ensinar, a senhora sempre vai estar junto comigo. E ela, com aquele olhar sério, falou assim: não, filho, nem sempre estarei com você. Inclusive hoje é um desses dias. Estou te levando, mas não vou poder te buscar na escola, porque eu tenho outras coisas para fazer de trabalho. Meu coração disparou de medo. Falei assim: mas mãe, e se no meio do caminho, de repente, alguém chegar e correr atrás de mim? Ela disse: corra mais que a pessoa. Mas se de repente, ali em algum momento, a pessoa me segurar, morda, saia correndo e grite. Enfim, para tudo que eu falava, ela dava ali uma outra desculpa, uma outra resposta. Até que eu tive que aprender a voltar, realmente, nesse dia da escola sozinho. E ela disse uma frase: mas tem um detalhe, quando você voltar da escola, volte, passos firmes, olhe para os lados, não olhe para trás. Eu saí da escola igual um foguete, eu olhava para as ruas, para os lados e de fato não olhava nem para trás. Cheguei em casa rapidinho e cheguei lá, minha mãe não estava de fato. Mas depois de 10 minutos ela chegou ofegante. E eu falei assim: mãe, onde a senhora estava? Ela, ofegante, sorriu e disse: parabéns, você me obedeceu direitinho e não olhou para trás. E ali eu descobri com a minha mãe que na vida tem momentos que nós precisamos sim dar o primeiro passo, seguirmos adiante, olharmos para frente, enfrentarmos o medo
e não olharmos para trás. Pratique isso na sua vida, como eu pratico na minha. Eu sou Alessandro Samuel, candidato aqui dos The Best Speaker. Tenham todos um ótimo dia.